Olá, meu querido e amados irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Eu deixar uma palavra para o teu coração, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha te abençoar, te fortalecer a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Fica no livro de Daniel, capítulo 6, né? Daniel, capítulo 6, versículo 1. Talvez você tenha passado por situações difíceis na tua vida, por um momento difícil, né? Desespero, né? Daniel passou por isso, né? E não desistiu. Não sei que você tem vivido a tua vida, né? Mas Jesus, ele te conhece. Jesus quer que você levante a tua cabeça nos momentos mais difíceis da tua vida e tomar posse da tua vitória, é aquilo que ele vai te entregar. Em Deus você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É Deus quem te dá vitória, é Deus quem te sustenta e é Deus quem te guarda, né? Aqui Daniel, capítulo 6, a Bíblia fala: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais desse presidente dessem conta para que o rei não sofresse o dano, não é? Então aqui no capítulo 6 nós encontramos que Daniel estava no império, né, do rei Dário, né? Aqui ele já era príncipe. A Bíblia fala que era um homem chamado príncipe, né? 120 presidentes, e ele estava ali como um príncipe, destacando como um príncipe. Mas se nós só pegar aqui o capítulo 1 de Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente vai ver aqui, não é? Capítulo 1, versículo 14: e constituiu com isso experimento 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jogos que comia, né, das iguarias do rei, né? Aqui a Bíblia fala, meus amados irmãos, que Daniel, no versículo 11, Daniel fala assim: então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqui, Daniel, né, ele era um jovem, a Bíblia diz que o rei de Babilônia vai ante, né, Jerusalém, queima a cidade queimada a fogo, né, bota fogo nos muros, queima a cidade, destrói a cidade de Jerusalém, né, e a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que o rei manda levar jovens que tinham aparência bonita, jovens que despertavam ali no rei, né, jovens que eram bonitos de aparência e inteligência em toda a ciência, de sabedoria. E para que esses jovens iam? Eles iam trabalhar, não é, lá no Império de Babilônia, trabalhar com o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que o chefe do exército, ele recebe a ordem do rei para levar o jovem, né, para a Babilônia. Queima a cidade. Por que queimou a cidade? Deus entregou a cidade na mão do rei Nabucodonosor porque, né, o povo de Israel era muito desobediente a Deus. Desobedecia, ficava adorando ídolo, fazia aquilo que Deus não gostava, e Deus entregava na mão dos reis, né, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, e levava os reis para destruir a cidade. Foi o que aconteceu, né? Porque o povo Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou, justamente por causa da desobediência do próprio povo de Deus. Então Deus entregava na mão do inimigo. Você está entendendo? Deus entregava na mão do inimigo para que o inimigo, né, fazesse o que quiser. E a Bíblia diz que o rei passou a ordem para o chefe do soldado e levou esse jovem de aparência, tinha que ficar 3 anos, né, no Império de Babilônia, trabalhando, 3 anos estudando, né, que esse jovem era para ser ensinado em toda a língua dos caldeus, para ficar ali com o rei, né, trabalhando no Império de Nabucodonosor. E diz a Bíblia que Daniel chega para o despenseiro. Só que não foi só Daniel, foi Daniel, Ananias e Zacarias, né? Azarias, esse jovem que foi lá, que estava juntamente com Daniel, não é? E eles levaram o nome de Babilônia, né? Abednego, Beltesazar, não é? Então eles tomaram esses nomes, Beltesazar e Daniel, não é? E eles levaram os nomes de Babilônia, que chegou ali no império, né, de Babilônia, ficar 3 anos estudando na língua dos caldeus. E Daniel não quis contaminar. Quantas pessoas querem se contaminar com os manjar? Daniel ele não quis.
ele falou para os dispenseiros, olha, me dá 10 dias. Não era só eles que estavam lá, não. Tinha mais jovens de outras cidades, de outros países também que estavam lá. Que a Bíblia diz, de outros iguais a vós. Então eles estavam disputando com outros jovens que tinham ali, né, trabalhando no império, estudando, para poder chegar na língua dos caldeus e ter todo o conhecimento, e era apresentado após 3 anos diante de Nabucodonosor. E Daniel, a Bíblia diz que Deus deu graça, sabedoria e inteligência, e ele vai crescendo num país que não era dele, no império, que ele está ali no império, não é em Jerusalém, ele está em Babilônia, ele juntamente, não é, com Sadraco, e Mesaque e Abednego, o nome diz Ananias, Misael e Azarias. Então, esses aí, não é, estavam juntamente com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não é, nome, né, do povo de Israel. E Daniel era hebreu, juntamente com os outros, né? E aonde eles vão parar? Chega lá e fala para o dispenseiro, olha, me dá 10 dias para mim não comer a comida, os manjares do rei. O que era os manjares do rei? Comida oferecida a ídolo. Era comida que os ídolos, né, se alimentavam, era comida oferecida, manjares que se colocavam incenso nas comidas, era oferecida ao deus pagão, para que você entenda bem. Comidas oferecidas aos deuses pagãos. E Daniel colocou em seu coração não se contaminar. Por isso que ele chega para o dispenseiro e já fala logo para o dispenseiro, olha, dê nós 10 dias, para nós não ficar comendo essas comidas daqui, então dê nós 10 dias só comendo, bebendo água e comendo legume. E a Bíblia diz que o dispenseiro olhou para Daniel e falou, olha, se eu for fazer isso, o meu Senhor me matará. Aí Daniel disse, não, dê 10 dias, e somente 10 dias olha a nossa diferença, e a diferença para quem come do manjar do rei. E o dispenseiro permitiu que eles comessem legumes e bebessem água por estar de 10 dias. E ali a Bíblia diz que a aparência deles foi melhor do que as que comiam o manjar do rei, né? Daniel era jovem comum, era jovem estudante, era jovem que tinha responsabilidade, não é? Não era jovem de vida bagunçada, era jovem que estudava, e a Bíblia diz que ele estudou muito. Eles estudaram para estar ali no Império de Babilônia. E a Bíblia fala que no Império, no período de 3 anos, eles foram apresentados, né, diante de Nabucodonosor, e toda sorte de sabedoria que tinha sobre Daniel, Deus deu para ele, em ciência e entendimento. Deus deu todo o conhecimento para Daniel e para esse jovem que estava com eles. E a Bíblia diz ali que Nabucodonosor achou eles 10 vezes mais doutores, mais educados, 10 vezes mais estudado, 10 vezes mais inteligente do que o jovem, né, que estava ali acompanhando juntamente com eles, né? E a Bíblia diz que ele vai passando de império em império, agora eles chegam no império do rei Dário. Olha onde que ele já está, no império do rei Dário. Só que aqui você não vê um Daniel aprendiz, aqui você não vê um jovenzinho que está chegando agora de um país que Deus permitiu, né, que fosse queimado a fogo, os muros, né? Você não vê esse Daniel aqui. Aqui você vê um Daniel já príncipe. E por que ele chegou a príncipe? Porque ele estudou, ele buscava a face de Deus. É um homem que estudava 3 vezes ao dia. Então ele orava 3 vezes ao dia. Sempre quando você ora, quando você traz uma oração, quando você clama a Deus, quando você clama, tem levanto contra a tua vida. É preciso você entender isso. Cada vez que você busca a presença de Deus, né, Satanás vai se levantar contra a tua vida. A vida de Daniel não foi diferente. Daniel estava ali por quê? Que eles perseguiam Daniel. Porque Daniel era reto, Daniel era um homem que não bebia, não fumava, não tinha vício, ele só adorava a Deus. E aqueles homens que estavam ali com eles, os presidentes, os governadores, os prefeitos, eram pessoas corruptas, né? Que a Bíblia diz que Daniel extinguiu-se deles, ou seja, afastou-se deles para não manchar as vestiduras. É muito importante você ter as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Não deixa manchar tuas vestes. As tuas vestes é algo importante diante de Deus. Com veste suja, Deus não te ouve. Com veste suja, com problemas, você está em pecado, Deus não te ouve de maneira alguma. Para ouvir, você tem que estar se livrando do mal, como Jó também. Que a Bíblia diz que Jó andava na direção de Deus, que desviava-se do mal. Era a mesma coisa de Daniel. Daniel, ele fugia do mal. Então, os homens que eram corruptos, Daniel não se misturava com eles, não, de maneira alguma. A Bíblia diz que Daniel extinguiu-se deles porque nele havia um espírito excelente.
nele havia um espírito excelente. Então ele desviava das coisas ruins, ele não gostava das coisas erradas, não é? E isso agradava a Deus. Quando você dispõe a pelejar na presença de Deus, quando você dispõe a estar na presença de Deus, haverá levanto na tua vida, sim, mas Deus vai te honrar de todas as formas. Deus vai te honrar. Você pode ter certeza, a perseguição vem, mas a honra de Deus vem junto na tua vida. Vão te perseguir, vão. Mas o mais importante não é a perseguição. O mais importante é a honra que Deus vai dar na tua vida. Deus trará honra para a tua casa, para a tua família, não é? Desde quando você se coloca na posição como Daniel se colocou. A Bíblia diz que ele era homem de oração, ele era homem que não perdia tempo, ele buscava a presença de Deus e isso incomodava os adversários. Quando você está num lugar que não é teu país, que não é tua casa, você está morando ali, você só está subindo de degrau, geralmente quem é do local, quem já está ali de natureza, e as pessoas veem você chegando no lugar que não era para você chegar, que eles que é dali do país não conseguiam chegar, que Daniel ele não era qualquer um não. Depois do momento que ele começou a colocar a vida na presença de Deus, que ele buscou a presença de Deus, a Bíblia fala que Deus ouvia ele. Ele chegou a ser governador de Babilônia. Você imagina, não poderia ser alguém daquele estado de Babilônia, ser governador, mas por que foi Daniel? Porque Daniel buscava, Daniel entrava na presença de Deus, Daniel desviava-se do mal. Enquanto os homens corruptos queriam acertar Daniel, Daniel escapava-se deles, Daniel não se misturava com eles. E a Bíblia diz que aqui que ele era caçado com uma agulha. A Bíblia fala aqui que o rei Dário resolve colocar 120 presidentes para tomar conta do trono, para tomar conta da cidade de Susa, para tomar conta dali, do trono dele, para que o reino não corresse situação de medo ou de algum problema. Só que sobre eles nós lemos que tinha 3 príncipes, e o qual Daniel era um. Ou seja, aqui no capítulo 6, Daniel já era um príncipe, um homem disciplinado, um homem honrado, e a Bíblia diz que o rei Dário amava-lo. A Bíblia diz que o rei Dário pensava constituir Daniel sobre todo o reino. É o que a Bíblia fala, não é? Então, Daniel era aquele homem que o rei olhava e falava assim, esse é o homem da minha confiança, porque sabia que era correto, era um homem que andava com mentira, não era um homem que andava com falsidade, era o contrário, antes ele adorava a Deus, antes ele buscava a presença de Deus, antes ele dobrava o joelho na presença de Deus e buscava a face do Senhor. Hoje em dia está difícil você achar alguém como Daniel, não é verdade? E a Bíblia diz aqui que os homens, que não os príncipes, os presidentes que estavam ali com ele, procuravam achar ocasião contra a vida dele. Ou seja, podia pensar no coração dele, esse camarada vem de longe, chega aqui no nosso país, ele já está acima de nós. O que ele pensa que é? Então procurava achar ocasião contra a vida de Daniel. É o que Deus está dizendo, seja assim na tua vida também. Talvez Deus tenha um lugar de destaque para te colocar. Talvez Deus quer te levantar lá na empresa onde tu trabalha. Deus quer agir na tua vida. Deus quer te levantar, colocar você de pé diante dos teus inimigos. E quem está lá está fazendo coisa errada, não vai gostar de ver você crescer, não vai gostar de ver Deus te honrar. E Deus te honra na vida de Daniel, assim como ele tem na tua, né? Tem uma palavra que fala que o tempo da humilhação já está vencido, não é? E Daniel, ele estava ali fazendo a obrigação dele que ele tinha que fazer, e Deus agradava dele. E quando Deus agrada de você, o que você vai fazer? Vai subir em degrau, você vai subir cada vez mais. Aí vai levantar perseguição contra a tua vida no teu trabalho, vai levantar contra a perseguição contra a tua vida na tua casa, no meio da família. Sempre levanta a perseguição se você está indo no caminho certo. Mas você não pode fazer desistir. Em nenhum momento aqui você vê Daniel desistindo da chamada. Em nenhum momento você vê Daniel olhando para trás. Em nenhum momento você vê Daniel preocupado. Não. O negócio dele era buscar a presença de Deus. Era fazer a vontade de Deus, o que ele estava fazendo. O que Deus está falando para você. Você tem que esquecer se está falando mal de você, se está levantando contra a tua vida. É porque Deus está se agradando de você. Deus está honrando a tua vida. E quando Deus decide te abençoar, Ele te abençoa. Foi o que ele fez com Daniel. Deus estava trazendo honraria na vida de Daniel. Deus estava trazendo alegria na vida de Daniel. Deus estava fazendo de Daniel um sucesso, mas Daniel buscava a presença, se humilhava diante de Deus. É o que Deus está dizendo a você. Deus vai te levantar no teu trabalho.
Deus vai te levantar lá. Você quer ser honrado no seu trabalho, Deus vai te promover na tua profissão. É só você entregar na mão do Senhor Jesus e Deus cuida do resto. Então aqui, meus amados irmãos, Daniel, ele era um homem como ele, não era super-homem não. Ele era um homem comum, igual eu e a você. A diferença é que muitas vezes eu não busco, muitas vezes você não busca. E muitas das vezes diante de Deus nós passamos em branco. Deus mesmo diz em Jeremias 33:13, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que Deus está dizendo, se tu abrir a boca e clamar a Deus, falar para Deus que tu precisa de uma vitória, Deus vai te dar vitória. Você acha que Deus vai deixar o inimigo ficar brincando com você? Não. Deus vai trazer honra para a tua vida, Deus vai trazer honra para a tua casa, Deus vai trazer honra para a tua família, Deus vai te exaltar no meio dos teus. O que é que Deus está dizendo para você? Porque através de Daniel ser abençoado, Daniel também abençoou os amigos dele que estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é nome dado por Babilônia, que o nome deles é Ananias, Misael e Azarias, entendeu? Então Deus estava ali cuidando de Daniel, que por nome de Babilônia ganhou o nome de Beltesazar. Então Deus estava cuidando dele e dos amigos também, que através dele os amigos também foi abençoado. O que Deus fala para você, que através de você, você pode abençoar teu parente, você pode abençoar teu vizinho, ou até mesmo aquele que trabalha na empresa, que precisa de uma promoção, através da tua vida, ele pode ser abençoado. Deus vai te honrar, você precisa acreditar nisso. Ainda que você está passando um momento difícil, dizendo, mas está difícil demais, está doendo, a luta está me abatendo, Jesus está dizendo para você, Ele está com você. Toma posse da tua bênção, Jesus está com você na caminhada, você não está só, ainda que você não pode ver Deus com os olhos comuns, mas Ele está com Deus. Salmo 91, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor do que o teme para o livrar. Deus está dizendo para você que Ele está na tua vida, é Ele que te guia, Ele que te dá saúde, Ele te fortalece todos os dias. É o que Deus está falando para você, não temas o teu coração, a vitória vai chegar na tua vida. E a Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que Daniel ele era procurado, os homens procuravam ocasião contra Daniel, os homens queriam destruir Daniel simplesmente porque Daniel estava chegando no lugar de destaque, né? Quantas vezes você está dando fruto, querem te matar, fala mal de você, levanta para ver se chega ante você e abate a tua vida. Você não pode dar ligança nessas coisas, porque isso vem para bater a tua fé, justamente quando você está perto do milagre. Na vida dos antepassados também foi assim. Jairo não estava com Jesus? Jairo estava com Jesus. Alguém chegou para Jairo dizendo, olha, não incomoda mais ele não, porque a tua filha morreu. Jairo estava sozinho? Não, estava do lado de Jesus. Então, se as pessoas não vão medir esforço para poder abater a tua vida, as pessoas não vão medir esforço para levantar contra a tua casa, para levantar contra a tua vida, as pessoas não vão medir esforço para poder te paralisar no meio do caminho, e você tem que ter entendimento dentro da palavra de Deus o porquê Daniel não parava, porque Daniel pedia a presença de Deus, reforço vindo do céu. Não é fácil, 120 presidente, o homem era perseguido, era caçado, eles tentavam de todo jeito humilhar Daniel, para ver se abatia o coração de Daniel, porque se você tem uma coisa que não pode ser abatida, é o teu coração. Você não pode deixar o teu coração se contaminar. É por isso que Daniel saía fora das perseguições, dos levantos que tinha contra a vida dele, saía por causa do coração. Se o teu coração contaminar, como é que Deus vai te ouvir? Então Daniel ele pulava fora das situações. É que nem Jó, a Bíblia diz que Jó desviava-se do mal. Era porque Jó era bom? Não. É porque Jó buscava a presença de Deus, ele procurava desviar daquilo que era coisa errada, que ia afastar ele de Deus. Porque se você mete o pé no calabouço, no pecado, de alguma outra forma, o Espírito Santo de Deus vai começar a se afastar de você. E só de lembrando que você tem o Espírito Santo em sua vida. Então, aonde você chegar, você vai começar a incomodar mesmo. Não tem para onde correr. Aonde você chegar, você vai começar a incomodar. Os adversários vão começar a se incomodar com você. Quem queria estar no poder não pode estar, ver você subindo degrau, vai querer te perseguir. E você precisa estar preparado para este momento. Você precisa estar preparado quando esta hora chegar na tua vida, que Deus vai te honrar. Para que você se revesta em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meu, fortalecei na força do seu poder. É o que Deus está dizendo para ti. Quando tu está fortalecido dentro da presença de Deus, ninguém consegue te parar.
porque a seta vai vir contra a tua vida, mas não vai pegar em você, porque você está, né, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a armadura do Espírito. Sempre eu faço uma comparação com você. Quando o motoqueiro ele sai na rua, ele coloca o capacete, né? Ele coloca o capacete para se cair da moto, não machucar a cabeça, né? O policial, quando ele vai para a rua, ele coloca o colete, a prova de bala, porque se ele for atingido, não vai furar o corpo dele. É o que Deus está falando em Efésios 6:10. Quando você está blindado, por Deus, as perseguições o levantam, as palavras mal faladas, que vai vir, tudo isso é para você poder desistir da vitória, é para você desistir do teu milagre, e você não pode desistir, você tem que seguir em frente. Perseguição vai vir até Jesus também passou por isso, Daniel também passava, Daniel sofria, a vida de Daniel não era fácil não. Você já pensou você estar num país que não é teu país de origem? Você está ali sendo perseguido por pessoas que estão ali, que não foram levantados, que nem você foi levantado. Porque Daniel ele chegou a ser governador de Babilônia. Ele foi governador. Você imagina você, Deus está dizendo que vai te levantar. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, aonde você for, a mão de Deus está com você. Então é necessário que você sofra perseguição no teu trabalho. Em casa de empregada, em firma, em empresa, sempre alguém vai olhar com cara ruim para você. Por isso que você tem que estar preparado para não olhar para trás. Porque tem gente que vê a coisa começa a apertar no trabalho, aí já quer falar, vou pedir as contas, vou embora. Não, irmão. Você não vê Daniel pedindo conta em Babilônia, não. Você não vê Daniel falando que vai sair fora, não. Ele continua na presença. Tem um Deus que te guarda. 24 horas tem um Deus que cuida da tua vida. Tem um Deus que zela pela tua alma. Tem um Deus que cuida de você. Aqui a Bíblia diz, meus amados irmãos, que os homens botam uma lei chamada lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Sabia que não ia pegar Daniel no vício porque ele não tinha vício. Sabia que não ia pegar Daniel em qualquer tipo de situação, porque ele era um homem fiel, de pessoa fiel. Você não acha nenhum tipo de qualidade e você possa, né, um tipo de coisa que você pode incriminar ele. Se ele é fiel, você não pode pegar ele no pecado, porque ele é fiel. Você está entendendo? Quem justifica a vida tua é Deus. Se você está na fidelidade, vai levantar contra você, pode se levantar, mas não vai te atingir, porque Deus se preocupa com você. Porque Deus se identifica com você, não é? Então Daniel, ele era assim, ele era um homem íntegro diante de Deus. Hoje em dia está difícil, tá? Mas se você continuar na linha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os homens perseguiam Daniel. Aí eles viram que não podia acertar Daniel de um jeito, não podia paralisar a vida de Daniel. Falou assim, então nós vamos arrumar uma para ele. Já que ele não pode ser pegado em qualquer vício ou qualquer situação aqui diante do reino, ele não tem nenhum tipo de situação, nós vamos armar para ele na lei do seu Deus. Que aí eles pegavam Daniel, porque Daniel era homem de oração, era homem que gostava de buscar a presença. Aí eles inventaram, então nós vamos pegar a lei do medo dos persas, que não pode se revogar. E aí nós pegamos esse Daniel, já que ele é fiel, já que ele gosta de adorar a Deus, aí nós vamos, em outras palavras, nós vamos lascar com ele. Foi o que tentaram contra a vida de Daniel. Sabia que quem é adorador não para de adorar, ainda que esteja doente. Quem é adorador vai estar sempre na presença, vai estar sempre adorando a Deus. Quem é adorador não vai parar por fugir, por contenda, não é por qualquer tipo de coisa, não. Você é adorador, Deus te escolheu para vencer. E a ira do diabo é essa, quando vê você crescendo, sempre arruma um jeitinho de querer abater a tua fé, e você não pode dar ligança, não. É palavra mal falada, é querer levantar contra a tua vida, e você vai entender que você é servo de Deus. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém joga. Ninguém vai te incomodar se você não tem fruto. Se você está incomodando é porque Deus está na tua vida. Se você está incomodando é porque Jesus está com você. Deus está com você. Se Deus está com você, aonde você para, a tua luz vai brilhar. A luz do Espírito Santo que está na tua vida vai brilhar. É Deus quem trilha o teu caminho, é Deus quem te dá a direção. E Deus está dizendo para ti, vai, porque o Senhor teu Deus é contigo. Vai, porque Deus vai te honrar nessa terra. É o que a Bíblia fala aqui. A lei dos medos dos persas não podia revogar. Então ele disse, então nós vamos pegar ele, vamos armar uma. Aí foi lá, fizeram uma lei dura, lei terrível, que não podia adorar nenhum Deus ou não a outro homem, se não fosse o rei Dário no período de 30 dias. Quem fazia adoração a qualquer Deus ou a qualquer pessoa, sem impor a presença do rei Dário, né? Se não fosse o rei Dário, o camarada estava encrencado.
Mas Daniel era o que? Era crente. Daniel era o que? Buscava a presença de Deus. E Daniel, quando soube da lei, você acha que Daniel falou, eu vou temer agora, os homens vão me pegar se eu for adorar. Porque a ordem é quem fazer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer outra pessoa, a não ser o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Não é? Então Daniel, na hora, ele sabia, mas ele parou? Não, ele continuou, porque ele sabia que quem justificava ele era Deus. É o que você precisa entender. Se você não deve, você não teme. Por que você vai parar no meio do caminho? Se Deus está dizendo para você, avante. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da tua vida é Deus. Então Daniel aqui, ele sabia que a lei ia ser armada contra ele. E ele foi. A Bíblia diz que na porta, na casa de Daniel, havia janelas abertas para Jerusalém. Os homens sabiam que Daniel ia adorar. Então os homens foi atrás de Daniel e pegou Daniel adorando. Viu o momento que Daniel foi buscar a presença. Aí chega para o rei, a Bíblia diz que o rei assina com o anel dele. E quando o rei assina com o anel, significa que não pode voltar atrás. Ou seja, tem que ser punido. Mesmo sem dever, tinha que ser punido. Porque a lei é essa, não pode revogar. Se o rei bateu o anel, carimbou, tem que ser punido. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel foi punido por algo que ele não fez. Só quando você vai e é punido por algo que você não faz, Deus levanta do trono para te dar vitória. Então os homens, a Bíblia diz que o rei Dário trabalhou a noite toda até o pôr do sol, trabalhou o dia inteiro até o pôr do sol para livrar Daniel da cova dos leões. O rei Dário entrou com a providência porque ele amava Daniel. Ele pensava constituir Daniel sobre todo o reino. Então o homem trabalhou até o pôr do sol, os homens querendo jogar Daniel na cova dos leões. Quantas e quantas vezes o homem foi lá e falou para o rei Dário, olha, nós pegamos Daniel adorando, ele descumpriu a lei que nós colocamos, que é a lei chamada Lei dos Medos dos Persas, nós pegamos ele adorando, então ele vai ter que ir para a cova. Ele tem que ir para a cova, ele foi desobediente. Então os homens queriam condenar Daniel de qualquer maneira. Foi várias vezes lá para o rei e falou, olha, Dário, Daniel estava lá cometendo pecado, ele estava adorando outro Deus que não devia. Ele tem que ir para a cova. E a Bíblia nos revela dizendo que o rei Dário, ele trabalha até o pôr do sol, ou seja, o rei Dário aqui estava fazendo o papel de Jesus Cristo, trabalhando para livrar Daniel da boca dos leões, trabalhando para livrar Daniel da calúnia, trabalhando, Deus trabalha de noite para te livrar da falsidade, da calúnia, dos maus amigos, daqueles que te perseguem, não é? Aqueles que não querem ver o teu bem. E a Bíblia diz que o rei, ele trabalhou até o pôr do sol, só que chegou uma hora que ele chamou Daniel. Ele falou, Daniel, foi uma lei. Daniel sabia que o rei não queria colocar ele na cova. Daniel era um braço direito do rei Dário. Daniel era obediente. Então os homens chegam e falam, não tem jeito, tem que lançar ele na cova. E Deus permitiu que Daniel fosse para a cova. Tem situação que Deus permite que você passa, não para a sua bênção, mas para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Para que Deus venha te exaltar. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Para que Deus venha te honrar. Tem coisas que vão acontecer na área do teu trabalho que Deus vai permitir você passar para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Tem coisas que Deus vai permitir você passar para que Deus te levante diante do teu inimigo e mostre para o teu inimigo que você serve a Deus de verdade, que você é um verdadeiro adorador, que você serve um Deus de promessa, é por amor, não é por dinheiro. Então aqui a Bíblia diz que o rei preparou e falou para Daniel, olha Daniel, eu fiz de tudo para tu não cair nas mãos dos leões, para tu não entrar na cova. Olha, Daniel, eu fiz de tudo, mas que o Deus que tu serve possa te livrar da boca dos leões. Em outras palavras, o rei estava dizendo para Daniel, olha, Daniel, o teu Deus vai cuidar de você. O Deus que tu adora vai cuidar de você. É o que Deus está falando para você. Você foi envergonhado injustamente, levantado contra a tua vida, no teu trabalho, não é para você perder o emprego, Deus está vendo, você vai dar a volta por cima, porque Deus vai entrar com uma providência, Deus vai quebrar as cadeias contra a tua vida, Deus vai fazer toda a fúria do inimigo contra a tua vida e você vai cantar o hino da vitória, até porque a peleja não é tua, tu não tem que pelejar, a peleja é do Senhor. E aqui Daniel, a Bíblia diz que Daniel foi para a cova, chegou lá, selou com o anel do rei, jogou Daniel dentro da cova, botou a pedra na boca da cova, e quem tentou te humilhar para a tua queda foi fazer festa.
Tem uma palavra que diz que ri por último ri melhor, não é verdade? Então foi fazer festa. Os homens foi talvez bater pandeiro, comer um churrasco, ou talvez fazer outra coisa, e nós vencemos ele, nós acabamos com ele, achando que acabou com a tua vida. Porque foi o que fizeram contra Daniel. Deve ter ido fazer festa, achando que tinha acabado com Daniel, achando que Daniel tinha pecado, mas Daniel não pecou. Daniel estava na cova justamente. E a Bíblia diz que o rei não dormiu à noite. Você sabe que enquanto você dorme, tem alguém que está preocupado com você. Jesus não para de preocupar com você. Jesus te guarda 24 horas. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 91, que o anjo do Senhor acampa em redor daquele que eu temo para o livrar. É porque Deus tem te dado livramento. Deus tem cuidado da tua vida, não é? Muitas vezes Deus precisa que você passe por uma prova, não é, que vai doer em você, para que você entenda que Ele está na direção da tua vida e que Ele vai te exaltar. Ninguém gosta de passar pela prova. Você acha que Daniel queria estar lá? Não, mas foi a permissão de Deus. Então tem algo que acontece na tua vida, não é porque você é bom, não. É porque Deus permite que você passe para que o nome de Deus seja glorificado. A tua fidelidade com Deus vale a pena. O teu sofrimento com Deus vale a pena. Deus vai te honrar nessa terra. Eu não tenho sombra de dúvida que a mão de Deus vai te honrar nessa terra. Eu não tenho sombra de dúvida que Deus vai entrar no teu trabalho. Deus vai fazer de você um empresário. Eu não tenho sombra de dúvida que teus projetos vão para frente. Aquilo que você colocou na mão de Deus, Deus vai fazer acontecer. Aquela viagem que tu tanto pensa em chegar, Deus vai te honrar com isso. As promessas de Deus na tua vida vai acontecer. Só precisa deixar teu coração diante de Deus firme nessa promessa, porque Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Tudo que Deus te prometeu vai cumprir na tua vida. Muitas vezes Ele precisa que você passe pelo deserto. Quem gosta de passar no deserto? Ninguém gosta. Você gosta de passar na prova, está doendo, está machucando, não vai gemer, não vai chorar? Ninguém gosta. Mas Jesus está dizendo para ti, continue firme. Jesus vai passar o bálsamo na tua dor. E Jesus vai te exaltar na presença do teu inimigo. O mais gostoso é que você passe pela prova e quando é no final, Jesus levanta a bandeira da vitória. Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. É o que Deus está falando para a tua vida. Você é fiel, Jesus vai te dar a grande bênção. Jesus vai te honrar. Deus está dizendo para você, assim como Ele fez com Daniel, Ele vai honrar a tua vida. Ele vai honrar a tua casa. Deus está dizendo para você, não há nada impossível que Deus não possa fazer na tua vida. Se você entrega a tua casa, a tua vida a Deus, como Josué 24:15 diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É listo que nós passamos por tribulações, é listo. Jesus também passou. Jesus não era super-homem, não. Ele era feito de carne e osso. A Bíblia diz que ele foi perseguido em todas as coisas, mas ele triunfou. Você também vai chegar lá. Você também vai triunfar. É só você acreditar no Senhor dos Exércitos, aquele que pode te dar a grande vitória. Deus vai te honrar nessa terra. Eu tenho certeza que Deus fará você, né, cantar o hino da vitória. E aqui os homens, a Bíblia diz aqui, Daniel está na cova, o rei não permitiu que trazesse comida durante a noite, o rei não dormiu. O rei não quis instrumento de música, não quis comer nada, ficou a noite todinha acordado em prol de Daniel. Ou seja, enquanto você está na prova, tem alguém que está preocupando com você. E quando você está passando pelo aperto, tem alguém que está preocupando com a tua vida e se chama Jesus de Nazaré. Tem alguém que está ali de olho em você. É o que Deus está dizendo para ti. Você não está sozinho, na verdade nunca esteve sozinho, porque o agir de Deus virá na tua vida. Deus é o primeiro e é o derradeiro na tua vida. E você tem que acreditar nisso, que a última palavra quem dá na tua vida é o Senhor da glória. É Deus que entra na providência na tua vida e faz você triunfar. Acredite no teu milagre. E aqui a Bíblia diz que foi no outro dia. Foi no outro dia. Viu? Foi no outro dia de manhã. O rei foi atrás de Daniel. Foi no outro dia de manhã. O rei chamou Daniel na cova dos leões. Daniel! Os inimigos de Daniel já estavam fazendo festa, que já tinha vencido ele. Os inimigos de Daniel já estavam batendo pandeira a noite todinha, dizendo que tinha condenado Daniel, que tinha vencido Daniel. Mas quando você está diante de Deus íntegro, Deus te honra. E foi o que Deus fez com Daniel. Deus fez honra na vida de Daniel. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, e amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que Daniel respondeu lá de dentro, porque o rei foi e gritou dizendo, Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus vivo. Olha como o rei chamou ele, servo do Deus vivo, dá-se a que tu ainda está vivo, Daniel. Ele disse, sim, ó rei, estou vivo.
porque não foi encontrado nenhuma causa diante de ti, nenhum pecado diante de ti, e nem diante do meu Deus. Eu estou livre, eu não fiz nada de errado. Ou seja, Daniel estava ali na cova, pagando por algo que ele não fez, por causa de inveja, de injúria, de falsidade, que os invejosos eram assim, quando vê você crescer, se levanta contra a tua vida. Então Daniel respondeu para ele, sim, aí, estou aqui, estou livre diante do meu Deus. Eu vi a Bíblia falar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, assim também é na tua vida. Não tem nenhuma condenação que vai te condenar. Se você tem Deus na tua vida, pode deixar levantar o inferno inteiro. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz a palavra de Deus. Não é verdade? Então a Bíblia diz que Daniel foi tirado da cova dos leões. O rei mandou Daniel sair da cova, mandou tirar a pedra da boca da cova, tirou a pedra, Daniel saiu para fora, deu aquele abraço gostoso no rei, porque ele não estava ali porque o rei queria, ele estava ali porque os invejosos colocou ele lá dentro, achando que ia destruir ele, mas Jesus deu dupla honra. É o que Deus está dizendo na tua vida. Deus dará dupla honra na sua vida, naqueles que vai pensar que vai te destruir, vai ter que contemplar a tua vitória. É o que Deus estava fazendo na vida de Daniel. Então aquelas pessoas que cavou a cova de Daniel, aquelas pessoas que estão cavando a tua cova, estão fazendo de tudo para você não ser vencedor, estão se levantando contenda, falsidade, né, fazendo de tudo contra a tua vida, vai ocupar teu lugar na cova. E a Bíblia diz que antes que chegasse na cova do leão, que o rei mandou trazer a família, não foi só a pessoa não, a família também. A Bíblia diz que foi tudo. O rei mandou trazer toda a família. Foi lançado na cova do leão e no lugar de Daniel. Daniel foi tirado da cova, mas os acusadores dele tomou o lugar dele na cova. E antes que chegasse lá embaixo, lá mandaram a Sérvia, antes que chegasse lá embaixo, na cova do leão já tinha comido vivo. Ou seja, a boca do leão já estava pegando eles nos aros. Acredito que o leão já deve ter pulado e já quebrado os ossos deles todinho nos aros, porque acusou o homem inocente, mexeu com o servo de Deus. Quando mexe com a tua vida, Deus está no trono, Deus está olhando para você 24 horas, Deus vê. Aquele que tenta fazer mal à tua vida, Deus entra em ação. Então eles fizeram de tudo para acabar com Daniel, mas no final de contas, eles é quem pagasse, eles quem pagou o valor, eles é quem teve a ocupar o lugar na cova de Daniel. Está falando mal de você, deixa falar, está te perseguindo, deixa perseguir, coloca na mão de Deus, porque Deus vai agir no momento certo e vai envergonhar os teus adversários. Foi o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel saiu na cova, eles morreram. E o nome do Senhor Jesus foi exaltado. Nós pegar o texto aqui e começar a puxar o texto lá em Babilônia. A Bíblia diz que teve o sonho do rei. Os adivinhação de Babilônia, os adivinhadores, os astrólogos, não puderam adivinhar o sonho. Daniel era um homem extraordinário diante de Deus. Era um homem que buscava a presença, era um homem que Deus dava o dom de visão. Esse mesmo homem que Deus fez ele sair da cova dos leões, que o leão não pôde comer, teve que jejuar. Ele teve que jejuar. Porque quando tem crente na cova, o leão jejuma, porque Deus não permite que toque em você. Esse mesmo Daniel, o anjo do Senhor Jesus coloca a mão no ombro dele e diz: olha, Daniel, um muito desejado, desde quando tu buscaste ao Senhor, tu entraste na presença do Senhor, a tua oração foi ouvida, e eu vim por causa das tuas palavras. Esse mesmo homem chamado Daniel, assim também será na tua vida. Você acha que quando você ora na tua casa, você entra no teu quarto, você adora, Deus não te ouve, Ele te ouve. Ele dá o livramento aos teus, Ele abre as portas de escape para você, por causa da tua oração. Então a Bíblia diz que esse homem aqui foi chamado por Deus de homem muito desejado, porque o anjo Gabriel bota a mão no ombro dele e chama ele de muito desejado. Olha, Daniel, homem muito desejado, desde quando tu aplicaste o teu coração a clamar pelo Senhor teu Deus, a tua oração foi ouvida. Esse mesmo homem aqui, quando a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor manda chamar os astrólogos, adivinhadores, para revelar o sonho que ele teve. Eles não tiveram condições de revelar o sonho, porque a revelação ela vem de Deus, não é do homem. Então eles não tiveram condições nenhuma. Aí a Bíblia diz que passa a hora para Arioque, né? O chefe do exército do rei. O rei percebeu que os astrólogos, adivinhos, os feiticeiros de Babilônia, demorou horas e horas e não revelou o sonho do rei. Aí o rei passou a ordem dizendo: olha, as vossas casas serão feitas a monturo. Eu matarei todos vocês. Extinguiu a ordem de morte para os adivinhos.
né, de Babilônia, porque não pôde revelar o sonho que o Deus tinha dado para o rei. Eles não podem revelar o rei. Vocês estão procurando ocasião. Então eu já vejo que vocês estão procurando aqui brincar comigo, ocasião, vocês não vão revelar nada. Ele passou uma ordem, porque o rei queria saber do sonho, e só quem podia mandar o sonho, a interpretação, era Deus. E o que é que Daniel fez? Através de Daniel, Deus trouxe escape para a vida deles, porque a ordem do rei foi para matar todos. Aí a Bíblia diz que Daniel encontra com Arioque, chefe do exército, e quando Daniel encontra com Arioque vai apressado. Daniel pergunta para ele: por que tu está apressado assim? Ele diz: olha, Daniel, foi mandado a ordem do rei para extinguir, estipar todos os astrólogos, os adivinhões, os sábios de Babilônia. Todo mundo vai morrer, inclusive Daniel, porque ele também estava no meio, né? Se Deus não tivesse dado a representação, ele também morreria, né? Se ele não tivesse, porque a ordem do rei foi para matar todo mundo, todos sábios de Babilônia, e Daniel estava ali como homem de Deus. Mas aí, a partir do momento que ele encontrou Arioque, ele falou: olha, pede a rei um tempo, que eu vou orar. Eu vou orar, vou pedir a Deus sabedoria. Daniel não chegou logo dizendo socorro, correndo, não. Quando você está na presença de Deus, faz uma grande diferença. Daniel estava na presença de Deus. Como é que a ordem vem para matar todos os sábios de Babilônia? Todos aqueles homens que estavam ali, que eram os reveladores, adivinhos de Babilônia. A ordem veio e Daniel estava lá como um. Só que a Bíblia diz que Daniel falou: olha, Arioque, vá lá, fala para o rei, me dê mais alguns dias, eu vou orar a Deus. E ele chegou para os companheiros dele, que eram os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Ananias. Esses nomes, Ananias, Misael e Ananias, eram o nome de Judá. Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome de Babilônia. Que eles deram lá, inclusive deu um para Daniel também, chamando ele de Beltesazar. O nome dele é Daniel, mas lá o nome que ele tinha lá em Babilônia é esse. Então a Bíblia diz que através dele, desse homem, os outros foram salvos. Ele foi buscar a presença de Deus, ele chamou os amigos, fé dupla, foi adorar a Deus, foi buscar, dizendo para Deus revelar o sonho, senão eles morreriam. E o que a Bíblia diz? Deus deu toda a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor para Daniel. Deus entregou tudo para Daniel. E Daniel chegou na presença do rei e diz: olha, rei, nem precisou o rei de seu sonho. Daniel disse assim: foi isso que Deus mostrou. A estátua, porque o rei era grande, o rei queria ser como Deus na terra, ele era. Que a Bíblia diz que Deus mostra para ele uma árvore que chega lá em cima no céu, demonstrando a rei Nabucodonosor, que comeu capim e foi cortada. Era o único rei que você vê na Bíblia que foi comer capim, foi comer grama, virou boi. Deus fez ele comer capim porque ele era tão grande. E Daniel disse: a árvore foi cortada e cortou. A grandeza dele caiu por terra. O rei Nabucodonosor, ele tinha ordem para matar, para humilhar alguém, porque era considerado como Deus de Babilônia. Mas a partir do momento que Deus falou: epa, quem manda sou eu, ele foi comer capim, né? A ordem é essa. E a Bíblia diz que Daniel foi exaltado. O rei pensava que os astrólogos, os adivinhões, tinham que chegar ali para ele contar todos os sonhos. Só que os adivinhões falaram pelo rei: me conta o sonho que eu dou a interpretação. E ele disse: vós fizesse escapar alguma coisa e vocês não têm um sonho para me contar? O rei não sabia, ele sonhou, mas não estava na mente dele. Mas os astrólogos queriam que o rei contasse. Isso eu vejo que vocês querem fazer escapar alguma coisa, para vir com palavras mentirosas para cima de mim, né? O rei queria que eles dassem o sonho todinho, a interpretação. Eles não podiam, porque é algo de Deus. Quando Deus tem algo para te honrar, Deus vai te honrar. E a honra veio para vir de quem? Daniel. Deus honrou a Daniel, Deus honrou Sadraque, Deus honrou Mesaque, Deus honrou Abednego. Deus honrou todos eles lá em Babilônia, por causa de quê? Por causa de um homem chamado Daniel, que andava na presença, buscava a presença de Deus. E quando você busca a presença de Deus, Deus tem honra na tua casa, tem honra na tua vida, honra no teu trabalho. É o que Deus está dizendo para você: não temos o teu coração, aquilo que Deus tem para a tua vida é para honrar a tua vida. Deus vai quebrar todo o teu adversário e mostrar para você que Ele é na tua vida. Não preocupa o vosso coração, descansa o teu coração em Deus. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar. A vitória é tua. Não tema o teu coração. Pode estar doendo agora, Jesus passa o bálsamo. Deus está dizendo para você: a vitória é tua, da tua vida.
Toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre. Vai vir honra de Deus na tua casa, vai vir honra de Deus na tua família. Deus vai te honrar e Deus vai fazer você feliz nessa tua caminhada. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, você será mais do que vencedor. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero aproveitar e pedir para você aí, em nome do Senhor Jesus, se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí e toma posse dessa palavra aí para o teu coração. E pode ter certeza, Deus vai te honrar. Vai vir honra de Deus na tua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus. E você cantarás o hino da vitória. Toma posse aí que a tua bênção vai chegar. E não deixa de deixar o seu like não, tá? Deixa o likezinho, tá bom? E se inscreva no canal. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Se inscreva lá e você vai ter uma vida vitoriosa na presença de Deus. Que essa palavra venha tocar em teu coração. Você venha compartilhar esse vídeo aí em nome do Senhor Jesus e você serás uma bênção diante do Senhor. E toda perseguição contra a tua vida cairá por terra em nome de Jesus.